Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Tudo bom com vocês? Eu venho aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito no meu coração através dessa palavra, tá? Que inclusive foi tema de GC, né, na Lagoinha, beleza? Então, tá lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo do 28 ao 32. A palavra de Deus diz assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, caluniam, tá? E falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É uma palavra forte e assim eu digo também com uma palavra pesada. Antes da gente iniciar aqui a nossa reflexão, tá? Vamos fazer uma breve oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa estar falando com a gente através dessa palavra, beleza? Querido Espírito Santo de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui perante a Tua presença, meu Senhor. Nós lhe pedimos que o Senhor se manifeste o Teu poder aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. E através dessa palavra o Senhor venha quebrantar os nossos corações, venha falar com a gente, venha falar com as pessoas que estarão do outro lado ouvindo essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Toca no mais profundo, ó Pai, aqueles que estão ali muitas das vezes com um vazio no seu coração, com um vazio na sua vida, buscando preencher esse vazio com várias e várias outras coisas. Aqui eu te peço, Senhor, que o Senhor possa preencher esse vazio com a Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Pai, de forma ao qual não seja eu a ministrar a Tua palavra aqui, mas o Teu Espírito Santo através de minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Deus ela é muito direta, né? Ela não faz curvas, em que muitas pessoas às vezes tentam ali romantizar a palavra de Deus. Ah, que a gente pode fazer as coisas, mesmo assim Deus nos ama. Cara, Deus sempre vai nos amar. Nós somos filhos de Deus, né? Que pai que não ama o seu filho? Que mãe que não ama o seu filho? Independente do que o seu filho faz, nós sabemos aí quantas pessoas que às vezes estão vivendo no crime, né? Mas mesmo assim os seus pais os amam. Às vezes está ali pagando um preço na cadeia pelo um crime cometido, mas o pai e a mãe amam aquela pessoa porque é filho. Assim, Deus também nos ama, independente daquilo que a gente faz. De fato, isso é verdade. Independente do seu pecado, do seu erro, da sua falha, né? De você não ser a pessoa perfeita, Deus te ama assim como você é, certo? Só que o tema da nossa palavra é o seguinte: não se afaste de Deus por pecar. Fique com Deus até vencer o seu pecado. Quantas pessoas que quando peca, que quando falha, pensa assim, cara, eu não mereço mais a graça de Deus. Eu preciso me afastar de Deus. Quantas pessoas que se afastam do próprio Pai, né? Aquele que te ama incondicionalmente por pecar. E aí, aqui eu venho dizer a vocês e nos ensinar nessa palavra que nós devemos o quê? Estar ainda mais perto de Deus por pecar, porque não existe ninguém perfeito. Não existe aquela pessoa assim, cara, eu sou aquele que não peca. Cara, se você é esse tipo de pessoa que não comete pecado nenhum, você não deveria nem estar aqui na Terra. Já era para você ter sido arrebatado há muito tempo. Pode ter certeza, parceiro. Porque se haver alguém santo aqui na Terra, ele já não está aqui mais não. E esse santo, o único que eu conheço é Jesus Cristo, né? Que está no meio de nós através da presença do Espírito Santo de Deus, né? Caminhou conosco aqui há 2000 anos atrás, né? Deixou os ensinamentos e os princípios para que nós possamos segui-los, mas santo somente Ele.
nós somos imperfeitos, mas temos que buscar o quê? Quando falharmos, quando pecarmos, se aproximar mais ainda de Deus. As pessoas fazem o contrário. Ah, cara, eu vacilei, eu pequei, e começa a se afastar da presença de Deus. Você vai para onde, cara? Explica para mim. Para que lugar que vocês vão quando vocês pecam? Vocês acham que saindo da presença de Deus vai ajudar vocês? Vai melhorar em alguma coisa? Alguém chegou a dizer assim, caminhar com Deus já é difícil? Imagina sem Ele. Imagina sem Ele. E olha o que a palavra diz pra gente. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Cara, quando você não quer saber da verdade, daquilo que de fato é a palavra de Deus, quando você passa a ignorar a palavra de Deus, o próprio Deus lhe entrega aos seus próprios pensamentos, né? No qual você acaba se afastando dele. Porque você não quer mais saber da palavra de Deus. Você às vezes lê a palavra, mas, cara, eu sei que Deus é assim e tudo mais, mas Deus me aceita como eu sou. Deus te aceita como você é, com certeza. Mas você precisa o quê? Caminhar com Ele. Ele te chama para que você caminhe ao lado dele. Ele estará sempre de braços abertos para te receber. Olha lá a parábola do filho pródigo, né? No qual se afastou do pai e ao perceber que os servos do seu pai, né, comiam melhor e dormiam melhor do que ele voltou para os braços do pai e na hora que ele volta para os braços do pai, o pai ignorou ele? Com certeza não, muito pelo contrário. O pai fez uma festa e é assim que o Senhor Jesus faz com a gente. Quando a gente volta para os caminhos do Senhor, quando a gente volta para os braços do Pai, o próprio Deus faz uma festa nos céus. Vocês podem, gente, quando alguém recebe uma promessa de Deus, quando alguém recebe uma bênção de Deus, não existe festa no reino dos céus, não. Não existe comemoração porque você foi premiado no seu trabalho, que você recebeu ou conseguiu comprar um carro. Deus não faz festa com isso. Sabe quando que Deus faz festas no reino de Deus, lá nos céus? Quando um pecador se arrepende do seu pecado. Aí a festa no reino dos céus. Certo? É nesse momento em que Deus comemora, é nesse momento em que Deus festeja, porque você se arrependeu dos seus pecados, assim como um dia, né, muitos estiveram no lamaçauro, ali no pecado. Eu também já tive quantas vezes buscando ao próprio Deus por falhar, por pecar, né? E ali pedindo misericórdia, Pai, tende compaixão de mim, porque não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. Não existe aquela pessoa assim, cara, eu venci o pecado, você pode vencer, mas consequentemente, né, haverão momentos em sua vida que você vai falhar. E aí que está a questão, é onde entra a nossa palavra. Vocês precisam estar cada vez mais perto de Deus quando pecar, para que Ele possa te lavar, para que Ele possa te carregar no colo. Continuando a palavra, olha o que diz aqui. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Sabe quando que isso acontece em nossas vidas? Quando a gente se afasta de Deus. Quando o pecado nos toma, no qual você peca, automaticamente se afasta de Deus e você começa a ter todo esse tipo de maldade, de ganância, né, vícios. Automaticamente você começa ali tomando uma bebida alcoólica ou fumando um cigarrinho só para poder desestressar. Na hora que você assusta, você já está viciado, já está preso naquilo ali e não consegue mais largar. E aí começa a ir numa baladinha aqui, uma baladinha ali, acha que a princípio está te fazendo feliz. Quando você percebe, aquilo está te deixando um grande vazio dentro de você, dentro do seu coração. E aos poucos você vai o quê? Além de se afastar de Cristo, além de se afastar de Deus, você vai ficando vazio. Nada preenche esse vazio. Você tenta buscar felicidade em baladas, muitas das vezes em bebedices, né? Muitas das vezes no dinheiro, mas você tenta, até em alguns momentos consegue alcançar isso, mas percebe que não te traz felicidade nenhuma,
Por que não te trai? Porque a felicidade está em Cristo. A única felicidade, vamos dizer assim, a única coisa que pode preencher este vazio na sua vida é Jesus Cristo. Mas ninguém pode preencher esse vazio na sua vida. Somente Jesus. Então, quantas pessoas que se afastam da presença de Deus e começam a praticar cada vez mais o pecado? Começa a virar o quê? Escravo do pecado. Essas pessoas não percebem uma coisa, tá? Quando você está com Cristo, que você luta dia após dia contra o seu pecado, porque não é uma luta fácil, é uma guerra. O próprio Cristo falou que não seria fácil, tá? Você ainda está com Cristo, você está com Ele, caminhando com Ele. Mas quando você abraça o pecado, quando você torna a prática do pecado algo comum na sua vida, em que hoje em dia, no nosso mundo que nós vivemos, tantas coisas que eles estão aí abordando serem comuns para que a população aceite, né? Coisas comuns contra a palavra de Deus, certo? E quando você pratica tais coisas, infelizmente, você não está caminhando com Deus. Sinto muito te dizer isso. Ah, mas Cristo, de vez em quando eu oro a Deus, de vez em quando eu falo com Deus, de vez em quando. Cara, de vez em quando? Ah, de vez em quando eu leio a Bíblia. De vez em quando? Eu falo a real, você caminhar com Deus, já é difícil a gente ler a Bíblia, já é difícil a gente orar, porque muitas das vezes o nosso corpo está tão cansado que você não quer nem orar, e mesmo assim, por graça, por gratidão, por misericórdia, você fala, não, eu preciso orar, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso bater um papo com Ele, mesmo estando cansado. Olha, pai, eu vim aqui, eu não quero orar, porque a gente não ora por querer orar, não, só. A gente ora porque a gente precisa orar, a gente tem que orar, a gente tem que conversar com Deus, né? Ah, meu Deus, eu estou aqui, eu não vou falar real com você, eu não estou a fim de orar, mas eu vim aqui porque eu preciso falar com o Senhor, né? E aí, muitas pessoas falam, ah, mas eu oro. Que tipo de oração que deve ser? A tal oração. Oh, Deus abençoe meu dia, obrigado por mais um dia, Deus me perdoa por isso e tudo mais, aí eu estou cansado, eu vou dormir, amanhã seja um bom dia. Pronto. Muitas das vezes orações repetidas. Orações no qual até mesmo pessoas pensam, será que Deus está me ouvindo mesmo? Você não deve deixar de falar com Ele a momento nenhum, dia nenhum, todos os dias. Você já pensou? Tenta fazer um dia, acordar de manhã cedo, fechar sua boca e até o final do dia, na hora que você for deitar, não falar com ninguém, não abrir a boca para falar com ninguém, ficar o dia todo calado. Eu acredito que algumas pessoas que não vão conseguir fazer isso. Mas é difícil. Você encontra com um amigo, você quer cumprimentar ele, né? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Né? Você vai no seu trabalho, você cumprimenta as pessoas, você precisa da sua boca para poder falar, para comunicar. E aí, o Deus que deveria estar em primeiro plano, em primeiro lugar em nossas vidas, ele acaba estando em último lugar. Porque a gente deveria iniciar o nosso dia dando bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, meu Pai. E a gente começa o dia nas redes sociais. A gente começa o dia, né, às vezes, com coisas que nem provém a palavra de Deus. Você vai direto pro celular, tudo e mais, mas nem fala com Deus. E aí passa o dia todo no trabalho, certo? Deus lá de cima está observando, está trabalhando. Né? O meu filho não tem tempo para falar comigo agora. Está dirigindo o seu carro, está ouvindo uma música, certo? E aí finaliza o seu dia, você está cansado do seu trabalho, e você só quer chegar em casa, às vezes jantar e dormir, você não quer nem falar com Deus. Ah, Deus, o Senhor entende, né? Eu estou cansado, hoje meu dia foi corrido, o Senhor viu isso. Beleza. De lá de cima o Senhor o tempo todo, desde que da hora que você acordou, ele já estava também acordado esperando você dar um simples bom dia, boa tarde, boa noite. Simplesmente falar com ele. Simplesmente apresentar para ele, ah, mas eu não sei orar. Fala com ele como foi seu dia. Se você ora na parte da noite, fala, olha pai, hoje meu dia, eu levantei cedo, cara, assim, tantas horas da manhã, e aí eu fui tomar banho, e eu fui pro serviço, e no serviço foi assim, assim, assado, e aconteceu isso. Apresenta para Deus o seu dia. Comece a orar pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Comece a apresentar para Deus, olha, eu tenho um amigo meu lá no trabalho
que o nome dele é assim, é fulano de tal. Eu queria apresentar ele na sua presença, meu Pai. Pedir ao Senhor que o Senhor possa, né, abençoar ele. Comece a fazer isso, você vai ver que a sua oração vai enriquecer. Você vai ver que o Espírito Santo ele vai começar a tomar-se sobre você, a sua vida. Ah, eu estou preso no pecado? Qual o primeiro passo? Falar com Deus, Pai, eu não consigo. Mas eu sei que com a força do Teu Espírito Santo eu posso sair do pecado. Me ajuda, Senhor. Fala com Deus, pede Ele ajuda. Pede Ele ajuda. Olha, continua na palavra de Deus. E falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. E inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. É a prática do pecado que automaticamente faz com que a gente, né, se atrelhe ao mal. Aí, aos poucos, jovens, né, começam aí a desobedecer os seus pais. Não, filho, você não vai sair de casa, você vai e sai e vai lá e faz, né, merda. Então, você precisa voltar e caminhar com o Senhor. Ah, mas eu pequei, não importa, volte para o caminho do Pai. Volte para os braços do Pai, para a presença do Senhor. São imorais, não cumprem a palavra. Olha o que vocês estão escutando. São imorais e não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Ah, mas eu não sou assim não, Christian. Vou te fazer uma pergunta. Você cumpre a palavra de Deus? Muitas das vezes a gente não percebe no que a gente está se tornando. E aqui eu quero que você reflita. Você tem cumprido a palavra de Deus? Refletido nela dia e noite? E buscado obedecer os princípios que foi deixado pelo Pai através da palavra? Gente, isso não é só a Bíblia, é a palavra de Deus. E se a gente cumprir a palavra de Deus, é certo de que nós seremos aceitos, é certo de que nós iremos prosperar e é certo de que Deus vai te ajudar. Mas você precisa o quê? Cumprir a palavra de Deus, não é distorcer a palavra, não é romantizar a palavra. Você precisa cumprir a palavra de Deus. O que está falando na Bíblia, você tem que cumprir. Não é para você pecar, não é para você fazer isso, não é para fazer aquilo. Ah, mas o que tem a fazer, Deus? Não é para fazer. Não é para fazer. Né? Quando Jesus veio e caminhou com os 12 apóstolos aqui na terra, e depois que ele se foi, o que os apóstolos foram fazer? Pedro, por exemplo, o que ele foi fazer? Ele voltou para a vida antiga, cara. Ele voltou lá para a vida antiga e foi tentar pescar. Ele foi tentar fazer o que ele fazia antes. E olha, ele tentou fazer o que ele fazia antes, nem voltando a tentar fazer o que ele fazia, ele conseguiu fazer. Porque a palavra diz que ele pescou a noite toda e não pescou nada. Não conseguiu pescar nenhum peixe. Mas foi só Jesus chegar. E na hora que Jesus mandou com que eles jogassem a rede sobre o lado, eles começaram a puxar a rede quase que rasgou, quase que afundou o barco, quase que eles nem aguentaram de tanto peixe que eles... Ou seja, quando você está com Jesus, você vai conseguir colher, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir alcançar os seus resultados. Mas você precisa estar com Jesus. E aí é o alerta que próprio Jesus acabou fazendo a Pedro, né? Que Pedro, você voltou a fazer o que você fazia antes, cara. Ele caminhou com os discípulos durante 3 anos e ensinou os discípulos o que deviam ser feito e eles não continuaram o propósito. Quando você está na presença de Deus, você precisa continuar caminhando. Tá difícil, Christian? Tá. Continua caminhando. Mas eu não consigo. Rastejando, continua caminhando. Independente da dificuldade. Mas você não sabe o que eu estou passando. Cara, Jesus passou por todas as aprovações. E mesmo assim, ele demonstrou para a gente que é possível continuar caminhando. E uma palavra... A Bíblia também relata o que? Não veio sobre vós tentações que não podeis suportar. Tá? Para finalizar, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam fazendo, né? E pior, ainda aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Você quer sair
dessa vida, começa, não é, como é que eu posso dizer, não é se afastar de forma assim, ignorar os seus amigos que praticam tais coisas, mas é começar a, uma coisa que eu falo, igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, mas a igreja é o seu refúgio, meu amigo. Quando você vai à igreja, você encontra amigos para caminhar com você, porque sozinho não é fácil não, parceiro. Não é fácil não. Jesus caminhou com 12. E cada um, se você pegar para ler a Bíblia, cada um dos discípulos caminhou com alguém. Cada um dos discípulos caminhou com alguém. Tá? Então, você precisa de alguém na fé cristã que vai te ajudar nessa caminhada, porque sozinho, infelizmente, eu te digo a verdade, você não vai conseguir, meu amigo. Você não vai conseguir. Então, quando você procura uma igreja, né, como refúgio, o refúgio para ir até Deus, você encontrará pessoas que vão poder te ajudar. Mas quando você continua no globo, né, nessa turma dos seus amigos que praticam tais coisas, né, abomináveis diante da palavra de Deus, pecados, são vários pecados. A gente conhece a palavra, a gente sabe da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Você, na sua consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, enquanto você continuar, né, no meio dessa turma, né, aprovando o que eles fazem e fazendo o que eles fazem, infelizmente vai ser difícil você voltar para os braços do Pai. Mas quando você toma a decisão, cara, eu quero largar isso, eu quero abandonar essa vida e eu quero buscar a Deus. Eu me converti, eu penso assim, eu me converti quando eu fui para a presença de Deus. Quando eu fui a uma igreja, fui ao encontro com Deus, né, fui resgatado pelo meu Senhor. E ali eu vi a fé verdadeira, eu conheci a verdade me libertou. E eu nunca vi ninguém, nunca conheci ninguém que não continuasse caminhando na presença de Deus e assim continuasse de pé. Quantos que largam muitas vezes a própria igreja, né, e pensam que vai continuar caminhando com Deus. Ah, não, vou fazer coisa em casa, vou orar em casa demais. E não conseguem. Eu não conheço ninguém. Não conheço. É como eu disse, placa de igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Muitos que estão dentro da igreja não irão receber a salvação. Mas você precisa estar no meio daqueles que estão compartilhando da mesma fé que você. Tá beleza? Essa é a palavra de Deus, né? Eu queria transmitir para vocês. Espero que ela tenha falado ao coração de vocês. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa aqui, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou estar sempre aí compartilhando uma palavra que Deus venha colocar no meu coração com vocês, né, que eu possa ajudar de alguma forma diante disso. Amém? Deus abençoe, tamo junto. E ó, pega a visão da palavra, que a palavra é para nós. Tá beleza?